Olá a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse curso online. Qual sua palavra de vida? É uma alegria imensa em estar preparando todo esse curso, todo esse movimento de cura através das constelações familiares para vocês. Então, eu me chamo Elisângela Barbosa, sou consteladora familiar e sou docente em constelação familiar numa pós-graduação em João Pessoa, lá na Paraíba, na minha cidade. Então, de formação acadêmica, eu sou assistente social, sou especialista em psicopedagogia, mas a vida ela foi tomando um rumo diferente daquilo que a gente planejou, daquilo que eu planejei, né? Atuei durante muito tempo como assistente social, mas eu sentia dentro da minha alma um chamado maior, né? Que eu não sosseguei enquanto eu não olhei para todo esse caminho de movimento vocacional até, né? De ser terapeuta holística, né? Essa parte holística me chama muito a atenção. Então, com o movimento também dos meus processos pessoais, eu fui buscando terapias para o meu processo de cura e me deparei no movimento das constelações familiares. E as constelações, ela mudou minha vida, mudou a forma como eu penso a vida, ela mudou a força de eu atuar na vida. Então, eu sou muito grata a todo esse movimento filosófico e psicoterapêutico que o Bert Helling nos deixou. E hoje eu vim aqui, né, com muita gratidão, montar, né, estruturar todo esse curso, qual sua palavra de vida, porque o meu processo pessoal também vai coincidir com o meu processo em desabrochar dentro de mim essa terapeuta que eu sou. E hoje eu vejo tudo isso como um processo profundo da minha alma, de curar, de levar ser essa ponte de cura para todas as pessoas. Então, quando eu comecei a idealizar todo esse curso, qual sua palavra de vida, eu fui até o meu coração. Eu fui até o meu coração que senti uma profunda alegria na cura que eu tive com o próprio Bert Helling. E durante toda a minha vida, né, eu fiquei buscando algo que tinha dentro de mim que me incomodava, que me deixava com um olhar até de tristeza mesmo, mas eu não sabia chegar até essa tristeza, até isso que estava oculto dentro de mim. E em 1916, desculpa, gente, em 2016, eu fiquei sabendo que o Bert Helling, ele estaria aqui no Brasil, em Brasília. E eu disse, nossa, é a minha oportunidade de poder estar ao lado desse homem. Eu já vinha estudando a constelação há quase 2 anos, mergulhada nos livros do Bert Helling, fiz a formação em constelação familiar e eu disse, então é isso. Eu vou lá em Brasília e vou escutar o próprio mestre de viva voz. E eu tomei toda essa força e vim. Mas eu não imaginava a dimensão do que estava à minha espera. A dimensão desse encontro com o Bert Helling que eu iria fazer. E todo esse processo de movimento do universo, da própria espiritualidade que foi me guiando até o Bert, para que eu pudesse curar profundamente uma dor pessoal minha, para que eu pudesse atuar como essa terapeuta que ancorou o amor e ancorou toda a gratidão pela vida, né? E faltava exatamente isso. Faltava esse encontro com o Bert, com o mestre Bert Helling, para que eu pudesse desabrochar a minha força, desabrochar o meu eu, a minha espiritualidade. E eu fui lá. Consegui, com muito esforço, gente, com muito esforço, pagar, né, a passagem de avião, consegui uma vaga. Eu trabalhava na prefeitura, então eu tive que conseguir uma vaga lá, uma dispensa para poder vir. Eu ainda não atuava totalmente como consteladora. E eu vim, tudo foi fluindo, sabe? Quando você planeja um sonho na sua vida e tudo foi fluindo,
consegui ficar na casa de uma pessoa aqui em Brasília, né? E chegou o dia do encontro com Bert Helling, naquele seminário onde para mim era a maior grandeza que uma terapeuta de uma técnica de constelação familiar poderia ter. É estar de frente a frente com o seu mestre, com a fonte de toda a teoria, né? O Bert, para mim, naquele momento, se representava a teoria viva, encarnada no corpo de um homem. E eu, como toda boa fã daquilo que eu sonhava, eu fui lá com o cargarejo mesmo, né? Fiquei bem nas primeiras filas. E no movimento lá que houve de uma constelação, depois que terminou a constelação, o Bert e a Sophie perguntaram se alguém tinha alguma dúvida sobre aquela constelação. E eu levantei minha mão, né? Nossa, eu vou, de repente, eu tinha visto um fenômeno naquela constelação. Eu tinha uma senhora na constelação que ela teve muita dor no útero e ela se abaixava, se contorcia de dor. E nesse mesmo instante, uma criança chorou lá no seminário. Eu já tinha visto essa criança, mas ela estava calada o seminário todo. Naquele instante, ela havia chorado. E eu comigo, né, aprendiz ainda de ser consteladora, eu disse, eu vou perguntar ao Bert se esse choro é um fenômeno. E quando ele disse com a Sophie, pergunte a alguém que queira vir ao palco se tem alguma dúvida. E eu levantei minha mão. Eu disse, eu. Mas eu nunca imaginei que, de fato, eu iria ser atendida, porque eram mais de 2.000 pessoas. E o Bert foi lá no ouvido da Sophie e disse alguma coisa. E ela falou assim, porque esse era o combinado deles. Ele falava para ela e ela escolhia a pessoa. Provavelmente ele dizia quem ele queria que subisse, né? E ela foi lá e disse, você que está com a calça rasgada. Eu estava com uma calça rasgada. Lá no link do curso, vocês vão ver minha foto com o Bert e a Sophie Hellinger. E eu subi, nossa, uma força tomou o meu corpo e eu subi naquele palco. Quando eu subi, eu senti uma força, uma energia diferente ao lado daquele homem. O Bert Helling tinha uma concentração no corpo e na alma dele que a gente tinha que pedir licença para entrar dentro dessa egrégora dele de concentração e de amor. E eu sentei no meio. Eu sentei no meio do Bert, ele estava à minha esquerda e à minha direita estava a Sophie Hellinger, a esposa dele. Só que naquele instante eu esqueci o que eu iria fazer lá no palco. Eu não sabia mais a pergunta que eu iria fazer, porque eu tinha sido tomada pela emoção de estar ao lado do Bert Hellinger. Eu já tinha lido tantos livros daquele homem, e estar do lado dele agora era mais do que tudo, né, na minha vida. E pairou-se uns 3 a 4 minutos de silêncio total. E eu olhava para o Bert e ele não olhava para mim. Eu olhava para a Sophie e ela fixada também no silêncio. Eu disse, gente do céu, o que está acontecendo, né? E esse silêncio dele me convidava a entrar no momento de fechar meus olhos e silenciar também. E eu fui me acalmando, fui silenciando, fechei os meus olhos, concentrei minha respiração e fui deixando que toda aquela força de energia, de luz e sabedoria do Bert Helling adentrasse na minha alma. E quando eu me concentrei nesse silêncio, ele pegou o microfone e disse assim, qual sua palavra de vida? Gente, se no meio desse vídeo eu chorar, por favor, me compreendam. É que quando eu estou contando essa história, vem muita emoção, vem muita gratidão por tudo que eu vivi com o Bert. E por todo o carinho e por toda a cura que ele fez em mim. Eu vou mostrar para vocês, eu vou contar para vocês como tudo aconteceu depois dessa terapia que o Bert fez em mim. Então, o Bert pegou o microfone e disse, qual sua palavra de vida? E eu disse, eu não sei qual minha palavra de vida, Bert.
Eu não sei. E ele silenciou mais uma vez e disse: qual sua palavra de vida? Eu disse mais uma vez: eu não sei. E ele disse: você me permite dizer sua palavra que está na sua alma? Eu disse: sim. Ele disse: você quer desistir? E aquela frase, ela entrou na minha alma. Aquela frase tomou conta do meu ser. A minha alma viu onde estava oculto a dor. E de fato, eu tinha um processo de desistir da vida, de encerrar com tudo, né? E aquele momento que Bert foi profundamente na minha alma, parece que algo libertou de dentro de mim. Não era mais aquilo que eu queria, sabe? Não era mais desistir naquele exato momento. E nesse momento, quando ele disse: você quer desistir? Eu caí em prantos, eu chorei profundamente. E naquele choro ele deixou que eu chorasse, né? E eu parece que eu colocava algo mesmo para fora, parece não, eu colocava um choro de uma criança muito pequena. E quando eu terminei o meu choro, eu pensava que tinha encerrado já todo o processo de cura. Eu já tinha visto que a minha alma queria desistir e que agora era hora de não desistir. Agora era hora de seguir. E quando eu encerrei o meu choro, o Bert Helling disse assim: agora curve-se. E eu, como boa seguidora dele, eu fui lá e me curvei, porque eu pensava que eu iria honrar o meu pai e minha mãe. Mas na hora que eu me curvei, que eu coloquei, eu sentada, eu coloquei toda a minha cabeça para baixo, sabe? E nesse instante eu estava olhando para o chão e eu não sabia o que viria por trás. E o que foi que veio? Um murro forte. O Bert Helling, aos seus 92 anos de idade, de vida, de sabedoria, ele deu um murro nas minhas costas. E esse murro foi tão grande, tão forte, que eu me levantei, mas como uma boa ariana, eu me levantei para revidar, né, para dar um murro. Só que quando eu olhei para o lado, quem estava do meu lado era Bert Helling. Então, em segundos eu me contive, né, de toda aquela minha força ariana. E toda a plateia começou a rir, só que o Bert disse: silêncio, nós estamos no momento terapêutico. Mas aquele murro que o Bert me deu foi, sabe, o murro, a tapinha quando o bebê nasce, que ele não quer chorar, quer ficar aninhado ao útero da mãe, e o médico dá a tapinha para que ele tome o fôlego da vida e diga assim: agora é comigo, né? E era esse murro, era essa força masculina que eu precisava para continuar, para seguir. A minha dor de desistir vinha daí, dessa falta desse masculino, dessa falta desse pai que diz: vai pro mundo, filha, vai, com essa força. E depois desse movimento, desse murro do Bert Hellinger, nossa, eu me transformei numa outra pessoa, porque eu criei uma força, o universo ancorou uma força em mim impressionante. De 3 constelações que eu tinha marcado para poder vir para Brasília, eu transformei esse momento, foi transformado em 30 constelações em 8 dias que eu passei em Brasília. E tudo mais, gente, tudo que eu precisava de forças para ancorar na minha vida veio depois desse murro do Bert Hellinger. E até muitas vezes eu digo, né? Eu sou muito grata ao meu pai biológico, eu conheço meu pai, não tenho tanta convivência, mas eu conheço. Então eu sou muito grata ao meu pai por ter me dado a vida. Mas eu me considero, sabe, uma pessoa que abriu o coração para que outro homem pudesse vir dar a força da vida agora. E quem me deu essa força foi o Bert Hellinger. Então o Bert, ele foi muito profundo no processo que ele fez comigo. E eu sei que foi de toda aquela concentração da alma dele, da mente dele e do corpo dele.
Quando eu sentei do lado do Bert, ele não me perguntou absolutamente nada. Ele apenas leu profundamente na minha alma a minha palavra mais oculta, a palavra de maior medo que eu tinha de sentir, que era o medo de desistir da vida. E nos livros de Gilbert, quando eu li, eu vi claramente que a verdade vos libertará, né? Isso também é bíblico. Então é a verdade, é a coragem de dizer, eu vou adiante, eu vou até minha alma para eu saber o que me prende, o que me bloqueia de um fluxo maior e pleno para a vida. Então essa coragem primeiro parte da gente, do centro do nosso coração, para a gente poder alcançar uma energia cósmica e universal para que a cura chegue para a gente, seja através de uma sorte que eu tive de ser constelada pelo Bert Helling ou qualquer outra pessoa humana comum que possa sim te ajudar no teu processo de cura. Mas o processo começa primeiro em você. É o teu desejo de dizer, eu quero. Eu quero descobrir sim qual minha palavra que está oculta que bloqueia a minha vida. Bloqueia para que eu tenha uma vida plena, amorosa, abundante, com amizades, com clientes suficiente para que eu possa se sustentar agora através de mim nesta vida. Então, depois desse movimento, dessa constelação, desse murro do Bert descobrir qual é a minha palavra de vida, eu ainda fui constelada mais outras 2 vezes com ele e com a Sophie. Ele fez um processo de cura profundo com a minha mãe, a Sophie também. Então eu sou muito grata a todo esse movimento que eu vivi, que eu atraí através do meu desejo profundo de ser curada, de ampliar minha visão de vida e de cura do meu eu e do meu sistema. Então é isso, meus queridos. Qual sua palavra de vida, né? É trazer esse amor que flui através das constelações familiares, é nós buscarmos primeiro dentro do nosso coração o nosso desejo de ir, de adentrar profundamente dentro desta alma e dizer: me mostre, apareça, o que está mais oculto que me trava. E assim, com essa força desse desejo que primeiro começa no teu coração, para que você atraia a pessoa certa que vai curar você, que vai ajudar você a se curar, né? Então, qual sua palavra de vida é aquilo que mais está oculto e que você pode chegar, sim, a desvendar todo esse mistério. Então, a minha palavra que o Bert descobriu, né, a minha palavra dita por Bert Helling era que eu iria desistir. E eu iria, eu sei. Eu sei que eu iria desistir da vida. Eram muitas dores, tristezas no meu sistema que eu tinha absorvido. Mas naquele instante, daquele murro, aquela força, aquele homem e aquela mulher do meu lado me levaram para outro destino. E hoje minha palavra ressignificada é: eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Por mim e por tudo que o universo quer de mim. Eu não vou desistir. Gratidão, gente.